brasileiro de música muito. Uma das bandas de rock mais irreverentes da geração surgida no início dos anos 80. Os Titãs continuam a conquistar fãs a cada ano que passa. Não importa a contradição, que importa é televisão. Dizem que não há nada que você não se. Os Titãs se conheceram no final dos anos 70 no Colégio Equipe, onde estudou boa parte das figuras que viriam a produzir cultura em São Paulo. As novidades antigas nas páginas dos jornais. Acho que o sonho de todos nós nessa época era cada um ter virar um compositor, assim, um Caetano, assim. Então a gente sempre se encontrava, falava sobre música, era uma época muito efervescente, assim, muito estimulante para quem estava começando. A primeira formação da banda tinha 9 pessoas. Arnaldo Antunes, Branco Melo, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito, Tony Belotto, André Jung e Ciro Pessoa. Um dia estavam na casa do Tony, que tinha as enciclopédias lá, Titãs, da medicina Titãs, e não sei o quê. Um de nós falou, por que não chamar a banda de Titãs do Iê, Iê, Iê? Em 82 a gente formou a banda e a gente teve uma grande estreia no Sesc Pompeia, no teatro, uma sessão maldita, meia-noite, e tocando assim, tipo, mais de 20 músicas, todas músicas nossas. Quero estar com você. E o primeiro show do grupo, que já devem ter visto aqui, que foi no Sesc Pompeia, eu fui nesse show, fui avisado que esse show iria existir, tínhamos amigos em comuns, as pessoas falavam para mim, você tem que ver os Titãs, porque eles são um grupo totalmente diferente, todo mundo toca vários instrumentos, todo mundo canta. Esse movimento do rock brasileiro dos anos 80 estava acontecendo. A Blitz tinha estourado, tinham várias bandas, assim, em cada esquina tinham bandas aparecendo. Tinha assim, um mercado muito grande de danceterias, né, que precisavam de música ao vivo. E tinha danceteria em todos os lugares, em todos os lugares. Então, e precisava ter atração, então foi uma combinação muito boa. Uma banda com 8 integrantes, dos quais 5 se revezavam nos vocais, era uma surpresa para a época. Nessa época eu acho que era mais assim uma sensação que a gente passava de ser menos comportado que os outros, eu acho. Só pra gente ser, sabe, 8 caras, cada um com um terno de uma cor, e a gente fazia uma performance mais doida do que o resto das bandas. Era um pouco mais inesperado, eu acho. A origem da ideia dos Titãs era ser um pouco transgressores. Na verdade, essa transgressão começava diante de nós mesmos. Aquilo era bem recebido e era já uma meta que a gente sabia que ia rolar, entendeu? Gravar o primeiro disco, tocar no rádio, fazer show, ir nos programas de auditório, tudo isso foi consequência natural de uma coisa que a gente buscava conscientemente, de um jeito muito seguro, assim. No primeiro disco, que tinha o nome da banda, o baterista ainda era André Jung. A gente trocou de baterista depois do primeiro disco. Saiu o André Jung e entrou o Charles Gabin. O Branco me ligou e disse, olha, nós temos uns planos para a banda, a sonoridade, a gente quer que a sonoridade mude um pouco e a gente quer que você seja o novo baterista. O que você acha disso? Eu achei bárbaro, mas fiquei meio chocado com a notícia. Quando começou a fazer televisão, acho que era antes do Menudo, né? Não tinha nem essa coisa de coreografia. Então, a gente tinha que inventar um jeito de chegar num lugar, numa arena ali, num chacrinha, e tinham 8 pessoas pra gente não dar cabeçada e bater com a guitarra um no outro. A gente começou a achar que devia ter uma certa organização ali. Entrava músicos, eles vão uns
guitarristas e o Nando no baixo jogavam a perna pra cá e pra lá, e eu e o Arnaldo fazíamos uma coisa enquanto o Branco cantava, depois o Brito saía correndo e atravessava o palco com um tecladinho, fazia assim pra câmera, entendeu? E assim, a gente repetia, porque você repete fazendo várias vezes o mesmo programa com a mesma música, que é a música de trabalho. Então a gente ficou craque, assim, era quase um corpo de baile já. A gente sempre discute, sempre pensou muito tudo que é relacionado ao trabalho da gente, que vai desde da coreografia, desde das capas, né? Tudo é muito pensado, porque a gente sabe que isso é uma coisa só, assim, parte de uma mesma informação, né, que está passando. Assim. Então as pessoas ficavam pensando, matutando, o Marcelo, o Arnaldo, me lembro, eles, não, mas que roupa a gente vai vestir? Aí um dia alguém teve uma ideia, falou, já sei, a gente vai ali na estação Tiradentes, no metrô em São Paulo, ali tem aquelas lojas de uniformes, ali a gente vai achar alguma coisa legal. Então a gente entrou naquela loja, e de cara o Arnaldo e acho que o Branco se encantaram com botas brancas de leiteiro, assim, e juntaram com um uniforme verde oliva, que era não sei do que. Tinha um outro que era um visual tarja, que a gente chamava. Então tinha uma tarja preta aqui, mas cada um tinha uma cor diferente de camisa, com os punhos pretos, assim. Então parecia um drops. A gente sempre considerou importante a roupa, o cabelo, o comportamento de palco, a atitude. Sempre achou que isso era formação, entendeu? A gente era realmente muito estranho no começo. Uma banda de 8 caras, com 5 cantores, de terninho na televisão, que o cara vai no show, é uma paulada, entendeu? Um som sujo, meio punk, assim. Então, realmente, o cara saiu, lembro que o Marcelo, no primeiro show, saiu, não tocavam com palheta aí do Beloso. Tocavam na mão, saiu com o dedo sangrando do show. Então era engraçado isso. A gente fazia um som infernal, era uma coisa realmente agressiva, mas era assim, mais por grossura do que exatamente por uma questão assim, intencional, estética e tal. A vontade de compor foi o que uniu os Titãs. E cada um trouxe para a banda influências dos mais variados estilos. Éramos amigos, pessoas que queríamos colocar nossas músicas e tentar fazer uma intersecção entre elas e para formar uma banda com uma personalidade diferente, com muitas influências diferentes também, ou seja, descobrir uma linguagem junto. A coisa mais legal dos Titãs é que não havia restrição de gênero lá dentro, assim. Várias vezes eu fui na casa do Arnaldo, tinha um disco do Rato do Porão e do lado tinha tudo aí José, assim, um encostado no outro. E os caras só achavam que aquilo era totalmente compatível. A banda refletia um pouco essa mistura de gostos, né, de todo mundo. Todo mundo ali ouvia muita coisa diferente. A gente gostava de rock and roll, mas gostava de reggae, gostava de funk, mas gostava de coisas da música popular brasileira. Todos sabiam tocar algum instrumento, apesar de não se considerarem músicos. Quer dizer, ninguém tocava nada, todo mundo tocava violão, né? Aquela coisa meio blang, blang, então, e compunha, né? Então a gente foi aprendendo a tocar, arranjando, e foi bem assim, nos moldes do punk, assim, faça você mesmo. A gente tem essa versatilidade até hoje. Agora, no começo a gente fazia isso no palco, então era uma loucura, que acabava uma música, aí o Brito tirava o baixo, passava pro Paulo, aí ele cantava uma música, o outro levantava, não sei da onde. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha. Pra te sintonizar. O primeiro grande sucesso da banda foi Sonífera Ilha, uma das músicas mais executadas de 1984. Sonífera Ilha. Mas a gente só tinha uma música, né? Então era assim, abria com ela, e todo mundo ficava, sei, que escreve essa música. No meio tinha ela e terminava com ela em grande estilo. Sonífera Ilha.
isso, às vezes sou verdade do chá, disfarçou. Em 1985, a banda lançou o segundo disco, Televisão. E no final do mesmo ano, 2 integrantes do grupo foram presos por porte de heroína. Pra gente que estava vivendo esse mundo da fantasia, entendeu? Foi meio brutal, assim. E mesmo porque eu lembro, não sei se, pelo menos a minha memória registrou, assim, de ter visto essa notícia, assim, sair na primeira página do jornal, do JT, meio assim, uma foto do Arnaldo falando que ele foi acusado de tráfico, tratando ele como traficante, uma coisa muito pesada. Sem dúvida, é uma violência, você está ali sendo acusado de uma coisa que você absolutamente não faz, entendeu? Essa coisa do diferença de uso e tráfico. E essa coisa da lei, para a lei, se você passar o baseado para outra pessoa, você pode ser enquadrado como traficante. Então é uma coisa meio absurda, eu me senti ali naquela situação, muito injustiçado, assim. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e documento. E para nós como banda também foi muito importante, porque eu acho que a gente perdeu um pouco da ingenuidade naquele episódio, assim. A gente sentiu um pouco como a coisa podia ser cruel, entendeu? Que o mundo ali não era só brincar de chacrinha, de Barros de Alencar, e você poder botar heroína no bolso e sair curtindo pelas ruas, que a vida era um pouco mais complicada. Toma cuidado com o que diz. Quem é que precisa? Toma cuidado com o que faz. Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? A gente se profissionalizou muito cedo, eu acho. E isso foi legal, porque drogas e a loucura toda dessa história nunca foi uma coisa que tenha sido exatamente prejudicial pra gente na época, porque a gente trabalhava muito. Então não tinha aquela coisa muito da ociosidade da droga, entendeu? Então a gente, na época, nessa efervescência, as coisas rolavam, mas a gente estava lá compondo, ligado, fazendo, ficava tendo ideia de letra e trabalhando com vontade de fazer show. Então isso tudo era meio natural, assim, não tinha uma coisa, não tinha uma depressão nisso, tinha uma garra muito grande. E os Titãs reagiram com isso, acho que de uma forma também muito tentando transformar isso de alguma forma em expressão, né? E disso resultou Cabeça de Dinossauro, que é um disco muito violento, tem músicas que diretamente falam sobre esse episódio, como polícia, como estado de violência. Polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa! Polícia, polícia! Polícia é das poucas músicas assim que eu fiz na minha vida que eu sei dizer exatamente por que eu fiz, né? Porque é totalmente inspirada, né? Pode dizer assim, por esse episódio, né? A polícia foi mesmo a minha musa inspiradora. Polícia para quem precisa! Polícia, polícia para quem precisa! Polícia para quem precisa! Polícia! Com o lançamento do terceiro disco, Cabeça Dinossauro, a banda mostrou sua maturidade. Que o sucesso real, assim, de público mesmo, foi no Cabeça, onde a gente fez um trabalho, assim, no disco, e desde a estreia do disco em São Paulo, que aconteceu realmente uma virada na nossa carreira. Na verdade, Cabeça no começo foi muito mal recebido, assim, as rádios relutaram muito em tocar.
e tinham que pagar uma multa para tocar. Cada vez que tocavam tinham que pagar uma multa. E algumas rádios pagavam a multa e tocavam música mesmo pagando a multa. No cabeça que eu acho que a coisa começou a ficar mais de verdade. Assim. As pessoas iam no show e sabiam do que se tratava, conheciam as músicas, conheciam as individualidades ali, sabia quem era quem. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. Eu me perdi. Eu me perdi! Eu me perdi! Desde os primórdios até hoje em dia, o homem da paz, o que mais fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Oh, 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 homem primata, capitalismo selvagem. De lá até o Black Blonde foram 4 anos de consolidação, de uma ascendente muito grande na nossa carreira. Bebida, comida é fácil. Você dizer de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Os discos Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, Go Back, gravado ao vivo em Montreux, na Suíça, e O Black Blonde tiveram boa receptividade por parte da crítica e do público. Contados e o resto do meu corpo inteiro. As flores cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro. As flores por todos os lados, as flores em tudo que eu vejo. E a gente ficou muito... não sei, foi um disco também que deu muito status pra gente. Eu acho que esse flerte com MPB, as pessoas começaram a falar bem, até bem demais da gente. Cansou, é um disco brilhante, eu acho, valeu a pena. Mas na época a gente estava meio de saco cheio. E era um disco também com muita experimentação eletrônica, a gente fez muita coisa e a gente começou a ficar meio cansado daquela coisa toda e queria voltar só como uma banda de rock. E a gente foi incorporando uma coisa eletrônica, e synth, e MIDI, e toda essa tecnologia no som, e foi levando isso até um ponto em que a gente falou, pô, mas tá lindo, a gente conseguiu coisas muito legais, elementos bacanas, a gente inventou coisas bárbaras, mas de repente no palco, tem 8 caras esperando a máquina, o guitarrista só faz um acorde, porque a máquina está fazendo metade da coisa, até que ele mesmo foi lá e puxou da tomada, chega desse negócio. A gente queria voltar a ser mais cru, principalmente para poder subir no palco sem nenhum outro aparato, contar 1, 2, 3, 4 e tocar as músicas. Vamos mudar isso, a gente não pode mais ficar 3, 4 meses num estúdio, enlouquecendo, fazendo um disco. Vamos fazer uma coisa diferente, vamos para uma casa e vamos fazer um disco de garagem. Saia de mim, como suor, tudo que eu sei de cor. Saia de mim, como
Tudo ao mesmo tempo agora era realmente uma coisa para dar um chute nisso na época, entendeu? E demos mesmo. Tanto que a gente não tocava em rádio, não fazia televisão, porque não tinha cabimento fazer aquelas músicas em TV. E aí a crítica falou mal pra caramba, e a gente também não falou mais com a crítica, a gente resolveu parar. A gravadora teve muitos problemas para trabalhar no rádio. A primeira música escolhida foi Saia de Mim, então ela tinha rejeição em rádio, as pessoas ligavam falando, não toca essa música horrorosa que fala de pus, de catarro. A partir do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, do Titanomaquia, são discos pesados ali, nós sofremos todo tipo de crítica que você pode imaginar. Saímos do trono pro calabouço. Enquanto estavam gravando Titanomaquia, Arnaldo Antunes se desligou do grupo, partindo para uma carreira solo. Era conquistar a minha autonomia, o que eu queria. Foi uma coisa meio forte, assim, pô, o cara saiu, vai deixar a gente na mão no meio de um disco. Claro, ficou todo mundo puto com o cara, pô, puta palhaçada, né, meu? Eu questionava, mas por que você que sair? Né? Porque eu achava que aquilo era inquebrantável, entendeu? Era uma coisa assim, que não podia romper, assim, entendeu? Ele nunca me falou exatamente assim. Aliás, eu vou perguntar pra ele qualquer hora. Por que você saiu? Pode ser loucura, pode ser razão, pode ser sim, pode ser não. Eu já vinha trabalhando há algum tempo no Nome, que foi o projeto que eu lancei depois que eu saí do Titãs, que é um projeto onde eu juntei mais ou menos coisas que eu fazia na área da poesia com coisas que eu fazia na área da música, mas que não cabiam muito dentro daquele consenso dos Titãs e tal. Ao mesmo tempo, um certo cansaço do projeto coletivo, da coisa de consensual sempre, tudo isso. E muito desejo de me dedicar com mais afinco, com mais tempo e tal, àquele projeto que estava me realizando mais artisticamente. Então, preferi sair e fazer essa coisa da carreira solo. Claro que ele foi legal, ele chegou, falou, colocou, mas na hora você está envolvido, você toma foi um tombo, assim, né? Não teve briga nenhuma, a gente continua amigo até hoje e participando de coisas juntos, compondo juntos às vezes e tal. E foi surpreendente ver que o Arnaldo tinha chegado a um limite pessoal de que aquilo não era mais, não interessava mais a ele, para ele realizar outras coisas, tinha dado prioridade a outra coisa. Então, quando a gente entendeu, quando teve o baque do Arnaldo sair, a gente assimilou que ele tinha saído, vambora, gente. Ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. A saída do Arnaldo alertou a gente um pouco para essa coisa de que talvez se a gente não conseguisse resolver esses anseios de cada um de fazer outras coisas, fosse cada hora um saindo. Em 1994, os Titãs resolvem tirar férias e partem para a realização de trabalhos paralelos. Existe sim essa vontade, ela é legítima e a gente tem que dar vazão, que se dedicar e abrir espaço para isso conscientemente, para preservar a própria banda. É bom olhar pra frente. Branco Melo e Sérgio Brito formam um grupo de rock Kleiderman. Nando Reis e Paulo Miklos lançam discos solo. Tony Bellotto lança seu primeiro romance policial e Charles Gavin se dedica a um curso de produção de discos em Londres. Nessa época, os Titãs criaram também o selo Banguela, responsável pelo lançamento de bandas como Raimundos e Mundo Livre S.A. Acho que hoje em dia as pessoas já estão entendendo que os Titãs têm seus indivíduos ali que precisam fazer coisas que não cabem nos Titãs também, para poder fazer os Titãs continuarem sendo grandes. Eu quero ouvir todo mundo.
poderia até ficar cansado de ver os teus olhos no espelho. Chorei porque despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores com brilho molhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o choro tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, flores de plástico não morrem.